pessoal, espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Vamos continuando então a apresentação, vem a segunda parte da apresentação do curso sobre espiritualidade. Bom, na parte 1 eu falei sobre que não estamos no mundo da verdade, né? Já começaram aqui as questões nesse ponto. E o que significa quando eu digo isso? Significa o quê? O que é a verdade? A verdade é algo absoluto e imutável. Pode passar os anos que forem, o tempo que passar, e aquele fato, aquele acontecimento, aquele fenômeno, aquilo que se descreve um fenômeno é imutável ao longo do tempo, é absoluto. Ou seja, é algo perfeito. Como nós não somos perfeitos, não nos consideramos seres perfeitos, não estamos nesse estágio, não podemos ainda chegar na verdade, mas tentamos caminhar para a verdade. Então nós temos uma verdade neste momento, ou seja, ela não é absoluta e ela não é imutável. Pelo menos nós não podemos garantir que ela seja absoluta e que ela seja imutável, porque nós não somos perfeitos. Então, para quem tem fé, quem acredita em Deus e considera então as características de Deus como sendo um ser perfeito, Deus é o único que obtém a verdade, o conhecimento. Então nós só podemos ter o caminhar para a verdade quanto mais nós caminhamos para estar perto da perfeição, estar perto das qualidades de Deus, ou estar diretamente perto de Deus, ou ter algo, uma mensagem diretamente enviada, escrita por Deus. Agora, eu não vou tirar do meu vocabulário, da minha vida, neste curso, a palavra verdade, porque ela é fundamental dentro da nossa linguagem. Mas quando eu digo isto é verdade, eu quero dizer que é um conhecimento que eu tenho, que neste momento é considerado por mim, pelas pessoas, pela maioria, pela minoria ou por todos, não sei, mas aquele fato é considerado verdade perante o conhecimento que nós temos no momento. Perante o nosso momento evolutivo, perante o meu próprio amadurecimento ou não sobre alguma coisa, perante a minha dedicação em estudar aquele assunto ou a minha ignorância sobre aquele assunto. E eu considero uma verdade. A única coisa que eu não posso dizer é que aquela verdade absoluta é imutável, porque caso ela não tenha sido dita por mim diretamente por Deus, ela é discutível, como qualquer outra coisa, para mim e para todos, ok? É importante que vocês compreendam esta parte para saber a nossa fragilidade sobre os assuntos. Agora, sobre os vários temas que eu quero falar e que nós vamos falar durante o curso, e falei na introdução, é preciso observar o conhecimento. Quando eu falo aqui em conhecimento, falar alguma coisa que eu considere, neste momento, eu possa de alguma maneira dizer que isto eu considero verdade, neste momento, o conhecimento daquele fato tem que ter de alguma maneira um embasamento científico, ok? Isso para nós termos o estudo. Eu vou voltar a dizer também, eu não quero que vocês mudem a sua fé, eu não quero ser dono da verdade, porque eu já disse, expliquei bem, espero que sim, que a verdade para nós não é possível, só para Deus, mas eu quero falar sobre o conhecimento. Conhecimento, neste curso, é algo que eu possa falar que de alguma maneira tenha uma base, que tenha uma lógica, que tenha algo científico que eu possa falar, que nós podemos discutir abertamente sobre esse tema. Ou seja, não é algo que apenas eu acredito. Um comentário seu favorável ou contraditório também não seja só em algo que você acredite, sem nenhuma base, sem nenhuma explicação. Senão nós vamos gerar aqui o quê? Um conflito de fés. Isto aqui é para harmonizar e não para conflituar, ok? Então, lembre-se, aquilo que eu posso dizer aqui, que é um conhecimento, que é algo que eu possa falar, que eu possa discutir de alguma maneira, é porque tem algum conhecimento, por pequeno que seja, tem que ter algum relacionamento com a ciência, ok? E, obviamente, fé e ciência não são as mesmas coisas, e eu também vou falar sobre a minha crença pessoal, a minha fé,
Também não querendo mudar a fé de ninguém, mas para só simplesmente transmitir a minha experiência, transmitir aquilo que representa para mim a espiritualidade, mas o máximo possível dentro de um embasamento científico. Voltando também à primeira parte, como exemplo, eu falei da Terra ser redonda, simples, conhecido há muito tempo, mas imaginando outra vez que você ou outra pessoa não tenham nenhum contato com a ciência, nenhum, só a sua experiência de vivência neste planeta, e de repente fala que a Terra é redonda. Existem duas reações possíveis. A pessoa que refuta a ideia completamente, e a pessoa que aceita a ideia só porque lhe disseram, porque ela acredita na pessoa que lhe disse. São duas hipóteses bem evidentes, não é? E prováveis. A pessoa aceita ou não aceita aquela ideia. Dentro da pessoa que não aceita, há duas categorias. Não aceita veemente porque ela não quer pensar sobre o assunto, porque ela tem uma fé, ela tem a fé que a Terra é plana, ela acha que a razão, a lógica, a observação, a intuição dela é que mandam, ninguém pode mudar o pensamento dela. Esse tipo de pensamento, ideia, não é a base do nosso curso. Agora, outra pessoa que não aceita a ideia, não aceita em primeira vista, mas ela pode ler, ela pode estudar, ela pode questionar, ela pode querer saber por que alguém diz que a Terra é redonda. E ela pode, sobre um aspecto, ler experiências já feitas, ela pode fazer as suas experiências. Por que se diz que é uma observação que a Terra é redonda? Uma observação simples, conhecida de muitos de vocês. Um navio, quando se afasta, ele vai pelo horizonte e você vai vendo o navio desaparecendo, vai ficando um ponto mais pequeno. Só que ele não fica um ponto mais pequeno como um todo, ele de repente ele começa a desaparecer, e você começa a só ver o mastro cada vez mais pequeno, a ponta do mastro e ele desaparece. É como que ele estivesse desaparecendo num buraco, não é? Ele não desaparece totalmente, uniformemente, como um ponto que depois a sua vista não consegue afastar, mas sem nesse movimento de abaixar. Como a água tem a característica de se autonivelar, não há um buraco no oceano, a conclusão é que de alguma maneira há uma curvatura. Quando o navio volta, né, você está vendo o navio vir em sua direção, o mesmo fenômeno. Você começa a ver a ponta do mastro com os olhos nus ou com um binóculo, com uma luneta, seja o que for, o fenômeno é mesmo, por isso não é um fenômeno da sua vista, é um fenômeno da curvatura da Terra. Ok? E se você andar no avião, você vê o horizonte curvo e várias outras experiências, não é, que você pode observar. Por que eu estou falando isso? Porque a reação das pessoas em ser uma opinião, um estudo, um fenômeno que se diga, a diferença importante aqui é a pessoa que vai ver a lógica daquela opinião, daquela discussão. A lógica da pessoa poder dizer que aquele fato é real. Na espiritualidade é isso que nós queremos chegar. É quando eu digo, por exemplo, sobre reencarnação. Eu digo reencarnação. Há pessoas que vão dizer, não, isso não existe. Vão refutar completamente. E não há nada que mude essa perspectiva. E eu pergunto, por que você não acredita? Porque eu nasci num berço católico, eu acredito no céu e no inferno, é a minha crença e eu não vou mudar. Ótimo, respeito absolutamente a sua opinião. Tem todo o direito de pensar assim. Outros vão dizer, não, eu acredito, morreu, acabou, não há céu, não há inferno, não há reencarnação, não há nada. É simplesmente o corpo que acabou, tem uma teoria materialista. Tem todo o direito de assim ser. E existe outra pessoa que pode acreditar simplesmente por ser eu que digo, eu falei, ou o mestre, ou alguém falou e ela viu e ela acredita. É o seu primeiro contato, vamos dizer assim, com a espiritualidade, ela acreditou. Como um católico acredita, vendo um berço católico, outra pessoa pode vir de um berço budista, acredita na reencarnação, ou espírita, mas isso foi adquirindo uma convicção. O que nós queremos aqui é, na parte da matéria, mas principalmente na parte da espiritualidade, é a pessoa que ouviu alguém dizer sobre, por exemplo, outra vez a reencarnação, e ela não é por
por ouvir dizer que ela acredita. Então ela não acredita, mas ela vai pensar, ela vai perguntar por que você acredita na reencarnação? Por que esse fato para você é uma realidade? Ou ela vai perguntar a mim e eu posso dizer a ela, porque eu tenho esses fatos para dizer, ou eu posso ser daquelas pessoas, não, porque eu acredito, mas eu não tenho nenhuma base, eu não posso discutir. Mas se eu tenho uma base científica, eu posso falar com mais segurança sobre a reencarnação. Por exemplo, é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo de reencarnação, eu tenho uma base, eu tenho um conhecimento que me ajuda, que me sustenta a falar sobre isso, na minha opinião, na minha visão. E eu pretendo, nesse curso, falar sobre essas experiências, sobre esses fatos que me levam a mim a acreditar na reencarnação. Não foi porque eu ouvi falar, foi porque quando eu ouvi falar, eu também pesquisei, fui saber por que é um fato, por que pode ou não ser uma realidade a reencarnação. Porque para mim o céu, o inferno, outro tipo de morte, para mim não é uma realidade. Por quê? Porque entra em contrariedade com a minha lógica de ser, com o meu pensamento, mas pode estar em consonância com o seu. Ninguém proíbe, não é um certo e um errado. Cada um segue, cada um pensa e eu respeito e todos nós devemos respeitar esse ponto de vista, essa opinião, que vai de acordo com a minha ou vai contrariamente, não importa. Importa que você se sinta bem com aquilo que você crê. Nós estamos aqui só para conversar, estamos só para tentar expandir. E quando você pausa e você questiona ou vai pesquisar de alguma maneira por que se fala em reencarnação, você pode ver uma base aqui lógica. Você pode manter a sua opinião, mesmo assim eu não acredito, mas eu respeito mais essa crença porque eu vejo que tem um motivo para se acreditar. Da mesma maneira que há pessoas que acreditam que a Terra é redonda, porque viram um navio, viram do avião, o curvar, viram as estrelas, a mudança da posição das estrelas no céu de um ponto a outro da Terra, viu que a Terra tem que ter uma curvatura, ou seja, ele pode não acreditar, mas vai dizer, bom, mas eu respeito as pessoas que acreditam nisso porque parece que é verdade. E eu respeito também quem acredita na reencarnação porque tem um fundamento, parece que é verdade, ok? Então, no mínimo, nosso curso é para trazer mais respeito pelas crenças e também informação. E se você, de alguma maneira, encontrar uma fé que vai mais de encontro com a sua lógica, que não entra em contrariedade, e principalmente se você está no momento que a fé não signifique nada para você, porque você é completamente... tem um pensamento materialista, tem um pensamento baseado mais na visão, na lógica, talvez a sua lógica vá de encontro a uma fé, e talvez isso ajude você numa evolução geral e encontrar uma vida mais plena, onde você pode realmente ter o seu conhecimento científico, da sua lógica de ser, mais respeito, mas também uma fé racional e que ajude, complete você como um ser humano um pouco mais perfeito. Gratidão imensa por estar me ouvindo esta explicação e depois, próximo vídeo, começamos então a entrar mais mesmo diretamente nos conceitos espirituais. Um grande beijo no coração de vocês, namastê e até o próximo vídeo.